Olá, aqui estou de volta ao canal do Conhecimento, um canal que fala de história, tecnologia, misticismo e curiosidades. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite e me dedico a disseminar conhecimento. Assim, o canal vai se desenvolvendo e acumulando experiência. Porém, para que isto aconteça, é importante que você se inscreva no canal, dê seu like, faça comentários e, mais importante, compartilhe este material com parentes e amigos. Os temas deste canal estão interligados, porque a história pode conter curiosidades, tecnologia ou ainda misticismo. O assunto de hoje é bem interessante. Ele reúne 3 temas: curiosidades, misticismo e um pouco de história. Nós vamos falar do tarô. Para se falar de tarô, nós temos que chegar às suas origens, pelo menos tentar, que são discutidas por vários estudiosos e por isso provavelmente vamos ter que recorrer a épocas remotas. O tarô, tarot, taroco ou outros nomes semelhantes não tem tradução. Ninguém sabe a real etimologia da palavra. Pode ter sido originária do árabe Turuk ou Tarak, que significa 4 caminhos. Em português, se nós embaralharmos as letras, encontraremos a palavra rota, que significa caminho a seguir. Na verdade, ninguém tem certeza de onde vieram as cartas de jogo. Poderia ter sido da China com o jogo Chaturang, 4 reis, ou seja, a mesma fonte do jogo de xadrez chinês Keumapao, com carruagens, cavalos e armas. Mas todas essas posições é que nos levam a crer que ninguém sabe ao certo quem criou o tarô. Também é um mistério como essas cartas chegaram à Europa. Por muito tempo, julgou-se que tivessem vindo do Oriente, trazidas por ciganos ou por cruzados. Quando de seu regresso, porém, tal teoria caiu por terra. Por que caiu por terra? Caiu por terra porque, em virtude da data da primeira referência, que foi 1377 e 1379, portanto, século XIV. Os ciganos só apareceram na Europa por volta do século XV, mas as cartas chegaram antes. E quanto aos cruzados, teriam regressado à Europa depois de expulsos da Ásia Menor, entre 1291 e 1391, quando então houve várias condenações por jogos de dados, mas nenhuma menção a jogos de cartas. Daí a desconfiança da veracidade de que os cruzados sejam os responsáveis por esse feito. Foi o monge alemão chamado Johannes que escreveu em Brefeld, na Suíça, que um jogo de cartas chegou até nós neste ano de 1377. Mas enfim, o que é o tarô? É um conjunto de 78 cartas, composto por 21 trunfos, um coringa e 4 conjuntos de naipes, com 14 cartas cada, 10 cartas numeradas e 4 figuras, sendo uma a mais que o baralho lusófono. Baralho lusófono são os baralhos atuais. Nos países lusófonos, que são os países que falam português, o tarô é bastante conhecido como jogo divinatório. São as cartomantes que mais fazem uso dessa prática, e algumas até são chamadas de tarólogas. No caso de tarô, temos as cartas agrupadas em 4 naipes, numeradas de 1 a 10, mais 4 figuras, que são chamados de arcanos menores. E as figuras, que são os arcanos maiores, são em número de 22, totalizando então 78 cartas. A palavra arcano significa mistérios ou segredos a serem desvendados e foi introduzida no século XIX. Mas no século XX, o tarô foi muito utilizado até na psicologia, por Carl Gustav Jung. Segundo Jung, as imagens da memória coletiva ancestral que estão dentro de nossos inconscientes
podem ser ativadas por um determinado símbolo e trazem à tona a carga emocional que a imagem possui em si e que nos toca profundamente. As cartas do tarô são vistas então como ilustrações sobre os anseios da alma humana, uma espécie de história em quadrinhos da nossa vida. Quanto aos naipes, permaneceram quase que imutáveis. Na Espanha e Itália eram taças, bastões, espadas e discos de ouro. Cada símbolo em particular está ligado à história. A carta que vocês estão vendo é o As de Copas e refere-se à lenda do Santo Graal, que é um naipe de copas, é a taça. A carta seguinte mostrada é o As de Paus e significa a lança sagrada de Longinos, referindo-se ao naipe de paus. A próxima carta que está sendo mostrada é a espada de Davi, do Antigo Testamento, e refere-se ao naipe de espadas. Por último, nós estamos apresentando o As de Ouros, o disco de ouro, que se refere ao naipe de ouros, e esse todos conhecem. Todos esses nomes são usados atualmente: copas, paus, espadas e ouros. Porém, os símbolos são diferentes, como vocês podem ver. Vale a pena mencionar como curiosidade a característica do baralho do final do século XV em diante, um baralho francês que levava os nomes de personagens lendários e míticos. Rei de Copas era Charles, de França. Rei de Espadas referia-se a Davi, do Antigo Testamento. O Rei de Ouros referia-se ao grande César, de Roma. Rei de Paus referia-se ao conquistador Alexandre Magno, da Grécia, da Macedônia. Dama de Copas, Judite, do Antigo Testamento, que decapitou Holofernes. Palas era a Dama de Espadas, filha de Tritão, da Grécia. A Dama de Ouros era Raquel, do Antigo Testamento, filha de Labão. A Dama de Paus era Argine. Por incrível que pareça, eu não encontrei nenhuma referência a Argine na história. Os demais são homenagens a cavaleiros. Valete de Copas é Laíri, companheiro de luta de Joana d'Arc na luta de Orleans. O Valete de Espadas era o famoso Roger, cavaleiro de Carlos Magno. E o Valete de Ouros era Hector, que eu também não encontrei referência. Existem vários Hector na história, mas nenhum deles está referido a essa carta. O Valete de Paus, Lancelot, que era um cavaleiro da Távola Redonda, bastante conhecido na época. Esses nomes nada têm a ver com o jogo de cartas. Apenas os reis receberam nomes e homenagearam grandes líderes militares da antiguidade. Já as damas receberam nomes de figuras femininas prototípicas e os valetes levaram os nomes de campeões. Mas cada personagem homenageado está carregado de simbolismo, virtude e aptidões. Desde o século XVIII, que o tarô é usado como previsão do futuro, e desde o século XIX integram o esoterismo, juntamente com a cabala judaica, a astrologia, hoje em dia bastante utilizada, e a alquimia, que existia mais na época medieval. Hoje não se fala tanto sobre alquimia. As evidências mostram que os primeiros baralhos foram criados entre 1410 e 1430, na cidade de Milão, na cidade de Ferrara ou na cidade de Bolonha, no norte da Itália.
onde as cartas trunfos foram adicionadas aos já existentes baralhos de naipes. Não existe nenhuma evidência que ateste o uso divinatório do tarô anteriores ao século XVIII, embora se saiba que cartas semelhantes foram usadas por volta de 1540, portanto, no século XVI. Porém, os manuscritos de 1735, o Quadrado dos Sete, e de 1750, Cartomancia Pratis, é que documentam o significado rudimentar divinatório das cartas de tarô, bem como um sistema de tirada de cartas. Em 1765, Giacomo Casanova escreveu em seu diário: a sua criada, que era russa, e usava o baralho de jogar frequentemente para ler a sorte. As mais antigas cartas de tarô existentes são de 15 baralhos incompletos, pintados em meados do século XV, e foi feito para a família governante de Milão, os Visconde Sforza. O que se sabe com certeza é que de 1377 até meados do século XVIII, vários artistas se dedicaram a criar as cartas de tarô, sendo um dos mais importantes os 15 baralhos pintados por encomenda da família Visconti Sforza, por volta do século XV, cujas cartas, lâminas, estão incompletas. Os Sforza era a família governante de Milão. Provavelmente, apenas 6 dessas cartas foram pintadas por Bonifácio Bembo para a celebração do governo de Milão de Francesco Sforza e sua esposa Bianca Maria Visconti, filha do Duque Filippo. As demais cartas foram pintadas por outras escolas. A título de curiosidade, cada membro da família Sforza criava o seu baralho, usando para isso pintores anônimos que o faziam à mão livre. Destes baralhos estão perdidas as lâminas do Diabo e da Torre. Por todo este período, as imagens pintadas nas lâminas eram as mais variadas criações. Mas foi na cidade de Marselha, na França, que foram criadas as atuais lâminas de tarô, e cujo nome se popularizou como Tarô de Marselha. Fazem ainda parte da história do tarô o ocultista francês Jean-Baptiste Aliette ou Teilhard, que era um pseudônimo com o seu nome ao contrário. Ele foi o primeiro que divulgou o tarô logo após a Revolução Francesa. Desde então, o tarô ficou associado ao misticismo e à magia, com as figuras atuais. O tarô está intimamente ligado ao exercício da cartomancia. Antoine Court de Gebelin era um clérigo protestante suíço, maçom, e foi quem publicou um trabalho sobre o tarô de Marselha, associando-o aos mistérios da deusa Ísis e ao deus Thoth. Porém, mais tarde, isso não conseguiu ser comprovado. A concepção que mais se aproxima da atualidade é que foi desenvolvida por Eliphas Levi, que viveu de 1810 a 1875. Escritor, ocultista e mago cerimonialista francês, sendo difundida pelo mundo pela Ordem Hermética da Aurora Dourada. Ele escreveu vários livros, sendo um dos mais importantes Dogma e Ritual da Automagia, que você encontra em qualquer livraria aqui mesmo no Brasil. Como podem ver, são muitas as dificuldades de se conceber datas e nomes para o início do tarô. Portanto, a partir de agora, nós vamos nos ater às lâminas ou cartas do tarô e os seus significados. Não pretendo ensinar a ninguém como se joga o tarô. Porém, é importante que saibam que o tarô, ao ser jogado, depende muito da intuição no momento do jogo. Eu vou
fazer aqui alguns lembretes quando do preparo para o jogo do tarô. Todo aquele que pretende fazer um jogo do tarô, iniciar o jogo do tarô, tem que iniciar um processo de relaxamento uns 10 ou 15 minutos antes, procurando esvaziar a sua mente, porque nesta condição podemos manter contato com o nosso ser interior. Fazer uma oração pedindo aos seres superiores que ativem a sua intuição, permitindo assim que você consiga ler o que as cartas lhe disserem. O local do jogo deve ser minuciosamente preparado, como vocês estão vendo, com uma toalha adequada, não importa a cor, um copo com água, incenso, uma vela que permanecerá acesa durante todo o tempo da consulta. Ou então um castiçal de 3 velas, se você for usar o tarô egípcio. Você pode adicionar qualquer outro símbolo místico de sua preferência. Alguns jogadores primam por uma música relaxante, uma luz tênue, mas isso depende de cada jogador. Separe inicialmente os arcanos menores dos arcanos maiores. Recomenda-se ainda, e isto é o mais importante, que aquele que for manipular as cartas nunca deve jogar para si. Ao ser solicitado para jogar as cartas, o jogador deve pedir ao consulente algo em troca. Nunca deve jogar de graça. Mas não precisa ser dinheiro. Tem que haver uma troca pelo benefício do jogo. Assim fala a tradição. A partir daqui, nós vamos mostrar os arcanos maiores e o seu significado. Repito que isto não são instruções de como jogar, apenas uma caminhada pelo estado da vida, como é de se esperar com as respostas do tarô que ele nos apresenta. Nós vamos comentar os arcanos maiores. Observem, se a carta sair de cabeça para baixo, o seu significado também será invertido. Aí está o mago, carta número 1. Toda a carta do tarô é ambígua, portanto tem 2 sentidos. O mago representa o homem que busca o conhecimento, mas também pode ser aquele que procura uma resposta. Portanto, sempre dependerá das cartas que o cercam. A carta número 2 é a papisa. Esta é uma lâmina de conhecimento hermético, simboliza intuição, inspiração, a memória subconsciente, talvez para divinação e profecia. Pode denotar influência subversiva e, em situações judiciais, pode significar instabilidade emocional ou uma falta de visão. A terceira carta é a Imperatriz. Ela pode ser representada como um corpo de mulher, cálido, indulgente e maternal. Privada do fogo do intelecto, ela pode mergulhar em luxuriosa indolência. Ela representa a grande mãe, conhecida pelos romanos como Deméter, que simbolizava a fertilidade da terra. O imperador é a carta número 4. Essa carta pouco mudou nos últimos 600 anos. Não há dúvida sobre o seu significado. Ela representa o poder temporal, a proteção paternal, força e liderança. É também uma ideia de persistência face a uma oposição contínua. E também o espírito de artistas, místicos e santos. Ela é a contrapartida masculina da carta da Imperatriz. O Papa é a quinta lâmina. Ela é a contrapartida masculina da Papisa. Enquanto ela representa a intuição, ele representa a inteligência analítica, e as chaves que ele segura são do conhecimento, e a bênção que concede é a da compreensão. A carta de número 6 são os enamorados. Essa carta nos arremete ao elemento
escolha, que dependerá do contexto em que ela está se baseando no momento. Independente da natureza sexual, não se deve obrigatoriamente entender como amor ou casamento. A consequência da escolha é a decisão, seguida de um comprometimento. Esta lâmina sugere o fim da vacilação. Assim, durante a leitura, quem a receber deve se decidir por uma ação específica. Entretanto, observe a flecha do Cupido. Ela aponta para aquele que der um passo errado. A carta de número 7 é chamada de carruagem ou carro. Essa carta deu origem à palavra triunfo, por ser uma carruagem triunfal, com um conquistador militar desfilando pelas ruas, comemorando seu sucesso. Esta carta representa realização, sucesso, vitória final, não apenas no sentido material, mas também no espiritual. Porém, devemos ter cautela e não permitir que esse sucesso suba à nossa cabeça e saiamos atropelando e destruindo tudo que vem pela frente. Afinal, a carruagem pode capotar e tudo que começou de forma triunfal pode acabar em derrota, até mesmo espiritualmente. Se esta carta vier invertida, a cautela aumenta muito mais ainda. A oitava carta, a carta de número 8, é a justiça, representada por Têmis. Era a antiga deusa grega da justiça e do bom conselho. Essa carta pode representar a reflexão cuidadosa de um conselho ou o equilíbrio. A carta pode também estar nos aconselhando a observar uma determinada situação antes de darmos início a qualquer atitude ou ação. Ao mesmo tempo, nos alerta com relação a nada além da lógica rigorosa que pode nos levar ao fanatismo, à estreiteza mental e à excessiva severidade. A carta número 9 é chamada de eremita. Essa carta não mudou muito também ao longo do tempo. O eremita leva uma vida solitária, contemplativa, tenta derrotar o tempo à sua maneira, e sua passagem nada significa para ele. Também diz respeito à sabedoria trazida pelo tempo. A lanterna que ele carrega nos lembra, sabe quem? Diógenes, o filósofo que desdenhava do poder temporal e carregava uma lanterna no escuro à procura de um homem honesto. Nos seus aspectos negativos, o eremita representa fuga das responsabilidades da vida diária e assim isola-se no mundo, quem sabe não é um meio de proteção, um benefício próprio. A carta de número 10 é a roda da fortuna. Essa carta significa a mudança e a capacidade de experimentar a mudança de forma prudente, sabendo o que é bom e o que é ruim, e o que não é bom nem ruim. Ela também recorda que poucas mudanças são permanentes e irreversíveis. Cedo ou tarde, uma virada favorável da sorte é seguida por uma queda, porque as rodas do destino sempre dão uma volta completa. A carta de número 11, a fortaleza ou força, ela por si só está esclarecida que significa a força de um propósito, a força espiritual, coragem moral e física. Ela também pode servir como um aviso de que algo está para acontecer e você vai precisar de ter coragem e decisão para enfrentar o perigo. Pode sugerir cautela contra o abuso da própria força para o domínio de terceiros. A carta de número 12 é o enforcado. Essa carta pode ter o significado que você quiser. Ela representa adaptabilidade e vontade de aprender. Dá o conhecimento do futuro e uma nova compreensão do passado. Enfim, ela significa mudança súbita e violenta, mas exigindo sacrifícios. Ela também aconselha a não temer a mudança, mas ter coragem para enfrentá-la.
A carta de número 13 é a morte. Esta carta, apesar de ter o número 13, não significa má sorte, mas sim transformação através da provação. Pode ser um aviso contra a vaidade dos bens e posição mundanos. A morte retira e devolve, ou seja, transforma. É a passagem para uma espécie de renascimento, mas sempre através da provação. Enfim, tudo depende do contexto em que ela aparecer. Em muitos baralhos, o seu nome era omitido, bem como o número 13, para não causar impacto negativo. A temperança significa moderação em todas as coisas, bem como o conceito de misericórdia. Temperar é a chave desta carta, manter o equilíbrio entre atos e opiniões. Essa carta, quando aparece junto a outras cartas, modifica o significado das mesmas, mas sempre para melhor. A carta de número 15 é o diabo. Nesta carta podemos dizer que ela simboliza o poder do adversário. Caso haja planos sendo feitos, ela simboliza como as circunstâncias parecem conspirar contra a sua realização. Finalmente significa ainda um inimigo, mas também um amigo de personalidade tão forte que consegue influir nossas decisões para o bem ou para o mal. Esta carta exige muita cautela na execução de seus planos, seja no planejamento ou seja quando estiver em curso. A próxima carta é a de número 16, é a torre. Esta carta significa punição pelo orgulho presunçoso, pela busca do conhecimento proibido ou pela real transgressão de códigos morais. Pode também referir-se ao próprio orgulho, à sexualidade masculina ou ao dedo de Deus como um aviso. Pode ainda ser o dom para línguas estrangeiras ou a confusão por elas. Pode simbolizar a chama da inspiração divina, que deve ser recebida com humildade para não acabar sendo destrutiva. A carta de número 17 são as estrelas. Essa carta é muito simbólica. Ela representa um renascimento e um novo começo. A fonte, as ânforas, a estrela da manhã, a pomba que emergiu do dilúvio, tudo nos leva a um novo começo. Simboliza também uma promessa de prazeres e, acima de tudo, as estrelas brilhantes significam esperança e a promessa de salvação. Mas observem, se estiver invertida, pode interpretar tudo o que eu disse ao inverso. A carta de número 18 é a lua. Essa carta é o símbolo da incerteza e da mutualidade. Ela nos alerta para não confiarmos inteiramente nas aparências, pois mesmo pessoas e coisas em que temos a máxima confiança podem nos desiludir de forma inexplicável. Os cães que aparecem na carta uivam para a lua, ou seja, estão perseguindo um ideal inatingível. A carta de número 19 é o sol. Esta carta simboliza o esplendor e triunfo, saúde e poder que o sol pode nos trazer. Entretanto, acautelemo-nos contra possíveis enganos que são praticados em plena luz do dia e nos lembremos que o escorpião espera imóvel à luz do sol. Pode ser também um símbolo de traição, mas da possibilidade também de autodestruição. A carta de número 20 é o julgamento. Esta carta pode representar punição ou recompensa. Lembre-se que um dia seremos chamados a prestar contas de tudo que fizemos, decidimos fazer ou planejávamos fazer. Esta carta está conectada com a carta da morte. Pela mudança e transformação, podemos obter o reconhecimento definitivo. Enfim, somente o sofrimento nos ensina, e através da dor e da decepção, alcançaremos a conquista final. A carta de número 21
representa o mundo. Essa carta significa plenitude, realização e chegada a um objetivo. No entanto, apesar das sagradas e mágicas imagens que ela contém, o que observamos é que ela se refere a um mundo essencialmente material, com o qual ela se interpenetra no mundo espiritual. Isto pode indicar o fim de um ciclo de vida, mas voltamos a começar no ciclo mais acima, sabendo que ainda não alcançamos a liberação do corpo. E assim, com essas 21 cartas, o ciclo se fecha. Curiosidade é que o número 21 é mágico. Ele é a soma dos 6 números. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o produto de 3 vezes 7, 2 números de grande significado, uma vez que a soma dos seus algarismos, 21, que o compõe, é 3. Mas isso é outro assunto para outro vídeo. Eu deixei por último uma carta a mais. O bobo, ou louco. Ela é a 22ª lâmina, e assim chegamos ao enigma central do tarô. Essa carta tanto pode estar antes dos arcanos, como depois dos arcanos. Por isso ela não é numerada. É chamada carta 0. Essa carta simboliza a inconstância do destino. Simboliza o melhor da sorte. Mas a sorte pode virar a qualquer momento. Se o bobo aparece quando se deitam as cartas do tarô, cuidado. Ele talvez escape das garras arreganhadas do cão que vem atrás. Mas e você? Escaparia? Esta carta é a mesma que nos baralhos lusófonos representa os coringas que podem ser utilizados no lugar de qualquer outra carta. Vistos os arcanos maiores, vamos passar agora para os métodos de consulta do tarô. Como disse, não vou ensinar e não tenho condições de ensinar como se joga o tarô. Isso tudo é apenas informação e conhecimento. Aqueles que quiserem efetivamente se dedicar ao tarô, existem livros e orientações sobre o tarô. E mais importante, conversar com uma taróloga para que ela possa lhe ensinar a jogar o tarô. É bom que você escolha um método específico para você. Você, quando jogar, jogue sempre com aquele método. Eu acho que é mais importante. Pelo menos ter 2 métodos à mão, quando você utiliza somente os arcanos menores e quando você utiliza todos. Porque senão começa a embaralhar e misturar as coisas, fica muito complicado. A armação das cartas é muito variada. A sua tirada pode ocorrer de forma normal ou uma ou outra sair de cabeça para baixo. Observe, para tudo haverá uma explicação do jogador. Segundo o misticismo, nada acontece por acaso. Caberá ao consulente avaliar se o que está sendo dito ou visto confere com fatos de sua vida, presente, passado ou futuro. Os arcanos menores também têm um simbolismo, que nós não vamos comentar, porque cada naipe, número ou figura tem um significado. São vários os métodos de consulta. Nós vamos aqui apenas nominá-los, sem entrar em detalhes, apenas para conhecimento. A cruz céltica é essa formação de cartas que a foto apresenta. São usados apenas os arcanos maiores. Como eu havia dito, às vezes ao tirar a carta, ela vem invertida e deve ser mantida para a conclusão da leitura. Como vocês veem, nessa formação existem algumas cartas invertidas. A seguinte é a interpretação por 9 cartas. É outro método da divinação do tarô, semelhante à cruz céltica, mas também faz uso apenas nos arcanos maiores. Método ferradura. Neste método já se faz uso dos arcanos maiores e menores, como vocês podem ver na foto. Nós temos ainda os métodos de MacGregor Matters, sendo o primeiro deles, este que está sendo apresentado na foto,
onde todas as cartas são utilizadas e se posicionam como se fosse um grande portal. Já no segundo método é mais simples, mas também faz uso de todas as cartas. Observe que são 3 fileiras de 7 cartas, sendo que uma é chamada de significador. Neste caso, só faz uso, como eu disse, dos arcanos maiores. No terceiro método, já é bem mais amplo e complicado que o anterior. Como vocês veem, eles formam um triângulo e seguem a mesma filosofia dos métodos anteriores. Na sequência, estamos apresentando o método real, que requer 54 cartas, sendo 22 lâminas e as cartas 2, 3 e 4 de cada naipe. A foto mostra a disposição das cartas. Neste método, primeiro o consulente vai escolher 5 cartas e as demais serão embaralhadas e colocadas da mesma forma que mostrado no diagrama. Finalmente, comentamos o método Aleister Crowley, que tem como base o livro de Thoth. É um método bastante complicado e que passa por diversas fases até a conclusão da consulta. Portanto, ele é extremamente demorado. Primeira operação, segunda operação, terceira operação, quarta operação, até que ele se conclua. O tarô está intimamente ligado à astrologia e também à alquimia. As ilustrações de cada lâmina nos arremetem a isso, como podemos ver nos sistemas medievais. Ou seja, as lâminas sempre fazem uma referência a identificações astrológicas. Já o sistema tradicional faz referência a planetas e signos do zodíaco e também as letras do hebraico. Além disso, você pode consultar o tarô cigano, que pode modificar um pouco as figuras, mas a filosofia é a mesma: intuição, leitura, significado de presente, passado e futuro. Eles estão intimamente ligados. Chamam de tarô cigano, tarô egípcio. São cartas que têm a mesma finalidade. Mas vamos parar por aqui, que já vimos muita coisa sobre o tarô. Eu espero que tenham gostado, mas só conseguirei saber se vocês se inscreverem, dando seus likes e ainda comentando. O assunto é apaixonante. Eu espero que tenham inspirado a alguém a consultar um tarólogo. Vale a pena, é muito interessante. A certeza de ter cumprido com mais uma missão do canal do conhecimento, me despeço com um forte abraço. Não relaxem, se cuidem e até mais.